mas eu não encontrei muito material, artigo, esse tipo de coisa. Vou dar mais uma olhada aí. É que assim, eu tenho que... Bom dia, obrigado a todos pela presença, tanto aqui na sede do IEA, quanto os que estão nos acompanhando pela internet, a partir de casa, do trabalho, da escola. Eu sou o Demetrio Toledo, hoje eu vou apresentar o nosso palestrante, que vai fazer a apresentação do nosso seminário. A gente hoje vai ouvir o Eduardo Urias falar sobre um panorama histórico das estratégias empresariais e das políticas públicas na indústria farmacêutica no Brasil. O Eduardo Urias é economista, formado em Ciências Econômicas pela Unesp, tem mestrado em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e atualmente é doutorando no programa Economics and Policy Studies of Technical Change na UNU-MERIT, na Universidade das Nações Unidas, Merit Holanda. Nesse seminário, o Eduardo vai explorar a evolução das instituições, organizações industriais, base de conhecimento e políticas públicas na indústria farmacêutica brasileira desde o fim do século XIX até hoje. A gente tem, em geral, 45, 50 minutos para apresentação e depois a gente abre para o debate. Eu peço apenas àqueles que estão assistindo de casa e que desejem enviar perguntas pela internet, isso é possível, pelo nosso e-mail. Eu peço apenas que enviem o quanto antes, porque às vezes demora para chegar, e isso dá tempo da gente acessar a conta, ver e passar para o nosso palestrante. O nosso e-mail, as perguntas podem ser enviadas para o e-mail iearesponde@usp.br. Eduardo, obrigado pela sua presença e vamos lá. Bom dia a todos. Primeiramente eu queria agradecer o convite e pela oportunidade de estar aqui apresentando esse material. O que eu vou trazer hoje não é exatamente um paper ou uma pesquisa, mas são algumas reflexões de um estudo que eu fiz desde da graduação e durante o mestrado sobre indústria farmacêutica no Brasil. Então, basicamente resultado de pesquisa bibliográfica e de umas 4 ou 5 dezenas de entrevistas que eu fiz nos últimos 6 anos sobre esse tema. Bom, aqui é apenas para situar o conteúdo de hoje. Eu começo falando do início da indústria brasileira, embora seja difícil dar um marco no início, mas como que a indústria se consolidou a partir do final do século XIX e primeiros 40 anos do século XX, uma indústria baseada em produtos biológicos, bem articulada com institutos de pesquisa e com uma base científica um pouco mais consolidada. Depois, uma mudança de paradigma na indústria com a consolidação da química, da síntese química e química fina como principal, digamos, componente tecnológico dos medicamentos no mundo. E como o Brasil reagiu a isso, tanto em termos das estratégias das empresas, ou da não estratégia, e da política, que também sente colocado um ponto de vista
do Friedrich List, né, de proteção à indústria nascente, talvez seja uma não política, né? E como que as empresas multinacionais vieram para o Brasil e então, como que as nacionais se adaptaram a isso. E em seguida entrando um pouco mais nas políticas públicas que tentaram reverter uma defasagem tecnológica sem muito sucesso. A década de 90 com diversas mudanças institucionais, né, mudanças no atacado, algumas diretamente relacionadas à farmacêutica, as outras mais indiretamente, mas com forte impacto. E como a inovação entra na agenda das empresas, se é que ela entra, né, talvez seja uma discussão para a gente fazer aqui, e indo mais para o presente, políticas que estão sendo conduzidas, e aí um final que é mais opiniões minhas sobre o que poderia ser feito para melhorar. Bom, aqui em 1889, um primeiro censo, né, se a gente pode chamar de um censo da indústria farmacêutica, apontava 35 empresas no Brasil. Na verdade, eram o que se chama de boticas, então empresas pequenas de base familiar, produzindo muito colado ali a fontes naturais, né? E com o passar dos anos, dada as crises agudas de saúde pública no Brasil, principalmente doenças infecto-contagiosas, elas criaram a base de uma indústria especializada em produtos biológicos, né, principalmente vacinas, soros, extratos e vitaminas naturais, né, produtos biológicos ligados a uma base, digamos, de extração natural, né. Então você vê que muito, eu diria, precocemente, um conjunto de institutos de pesquisa e não era só de pesquisa, né, era também de produção de soluções para resolver o problema de saúde pública, foi estabelecido no Brasil, né, de Instituto Bacteriológico, que, se não me engano, hoje é o Adolf Lutz, né, já em 1892, o Instituto Vacinogênico, Butantan, o Manguinhos, né, isso tudo antes de 1900, né, e ainda o Instituto Biológico em 1927. Né. Então, esse conjunto digamos, de instituições, elas permitiram avanços científicos no campo da microbiologia, mas também a transferência de pesquisadores para a indústria, né? Então, esses pesquisadores, eles além de trabalharem em algumas indústrias, como o Instituto Pinheiros, Laboterápica, eles também entraram como diretores científicos e alguns saíram para fundar as suas empresas, né? Então, digamos, precocemente havia ali uma articulação, né? Eu não sei se a gente pode chamar de sistêmica ou não, mas havia uma forte articulação entre pesquisa, né, desenvolvimento e de produção de conhecimento, né, de ciência, um sistema produtivo para resolver um problema de saúde pública que estava posto e articulado com a indústria privada, né? E isso também já consolidando uma rede de distribuição e de comercialização de medicamentos. Então, uma questão, né, que eu coloco, então, a gente pode dizer que era uma indústria baseada em ciência que a gente tinha no Brasil ao começo do século, né, nos primeiros 40 anos do século, exatamente por conta dessa articulação. Né. Talvez uma breve explicação, eu coloco esse tema, essa questão do baseado em ciência, porque foi uma taxonomia do Kate Pavitt na década de 80, que ficou muito famosa nesse campo da economia, de estudos de inovação, né? Que a indústria farmacêutica ela é considerada como um setor baseado em ciência, né? Então, um setor que você tem forte articulação com a pesquisa básica, você tem a importância da P&D interna à empresa, a importância da patente como um meio de apropriabilidade, né? E aparentemente a indústria farmacêutica no Brasil no seu início tinha características de uma indústria baseada em ciência. Mas aí, digamos, no ambiente externo, já algumas mudanças já vinham se consolidando ao longo
do final do século XIX, né? Mas ainda não havia digamos, um paradigma dominante na pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos, né? Então havia muitos produtos biológicos naturais, químicos naturais, por exemplo, a morfina, que foi talvez acho que a primeira molécula isolada de uma planta, né? E os químicos sintéticos que vinham crescendo de importância. E esses químicos sintéticos, eles foram, digamos, o que se saíram dominantes, né? Então, eu peço desculpa porque esqueci de colocar a citação, mas é um artigo publicado na Science no ano 2000, mais ou menos, que conta a história do desenvolvimento de medicamentos e fala que o nascimento da questão de quimioterapia, né? Então, o desenvolvimento de terapias, digamos, farmacêuticas baseadas na química foi durante o curso, alterou completamente o curso da indústria durante o século XX e levou a uma produção em uma escala sem precedentes de novos medicamentos, de novas terapias, né, para a sociedade como um todo. E tem o que chama de efeito penicilina, né, porque a penicilina foi descoberta por volta de 1930, mas eu não lembro exatamente a data, acho que 1928 ou 29, pelo Fleming, e ela teve, além de ter uma importância muito grande na sociedade, né, como um antibiótico, ela teve um componente importante na estratégia das empresas, porque, mais uma vez, é difícil você precisar uma data, né, mas ela já é uma coisa que já vinha se arrastando antes, mas consolidou-se um modelo de institucionalizar a pesquisa e desenvolvimento dentro das corporações, né? Então, de você ter ali uma equipe de cientistas, de pesquisadores baseadas em teorias químicas para desenvolver medicamentos. Então você tem uma integração vertical da indústria farmacêutica. Então você tem ali a gestão, a pesquisa e desenvolvimento, a produção dos medicamentos e a parte das vendas, né? E uma questão importante também que, mesmo com essa consolidação e mudança de paradigma, as principais empresas farmacêuticas, que eu chamo aqui de Big Pharmas, né, que não eram tão big assim naquela época, mas elas já nasceram, a grande maioria, com uma base química. Não eram empresas que estavam produzindo biológicos e que foram para a química. Embora você consiga exemplos nesse sentido, a base da grande maioria eram nascidas na química. E isso deu uma vantagem muito grande na exploração desse paradigma. E eu mencionei rapidamente, mas vale a pena ir um pouco mais a fundo, que o que naquele outro slide que eu citei da Science, aquele sucesso sem precedentes no desenvolvimento de novos medicamentos, de novas terapias, ela está muito atrelada a que a química como teoria, assim, como ciência, já havia se consolidado. Haviam teorias e princípios químicos que podiam ser aplicados de maneira sistemática pelos pesquisadores, estão ali no ambiente da firma, inclusive, da pesquisa e desenvolvimento. Então, para resolver problemas postos pela sociedade, ou mesmo aproveitando de oportunidades que a evolução da ciência colocava para os pesquisadores. E a própria farmacologia também já vinha se tornado uma disciplina científica definida, né, um campo de pesquisa. Então, alguns exemplos aqui, já em 1870, então, mais de meio século antes da penicilina, já várias bases da teoria química já estavam bem fundamentadas, bem estabelecidas, como a hipótese de Avogadro, a própria tabela periódica, né, que você consegue organizar ali os elementos com base no seu peso atômico, né? Eu não sou químico, já esqueci essas coisas. Eu sou sociólogo. e as teorias de ácidos e bases e a própria teoria das moléculas orgânicas, né, do anel benzênico, né? Então você já tinha uma base ali de conhecimento científico muito bem consolidada. E
até um parênteses nessa discussão, eu acho que isso ajuda a explicar um pouco quando a gente olha para a biotecnologia hoje, né? Porque algumas pessoas falam que a biotecnologia ainda não entrega tudo o que ela promete, mas acho que isso também tem relação digamos, ao arcabouço científico que estava consolidado na química, como eu mostrei aqui, 60 anos antes do antibiótico, né? Da penicilina. Então, a exploração das avenidas abertas pela base de conhecimento, ela não é simples, né? Tem uma base teórica bem fundamentada que permitiu que aquele modelo aqui de integração vertical fosse bem sucedido. E enquanto isso no Brasil, né, como eu mencionei rapidamente, a base da farmacêutica não era química, era biológica. E não havia um parque industrial consolidado, né, para que você pudesse tomar, digamos, aproveitamento de uma base de conhecimento acumulada na química, como fizeram as empresas farmacêuticas internacionais. E essa transição tecnológica não foi acompanhada de nenhum esforço de política no sentido de capacitar a indústria local. Como eu falei do Friedrich List, talvez ele seja o pai da proteção à indústria nascente, né? Então, já em 1856, ele escreveu um livro chamado Sistemas Nacionais de Política Econômica, onde ele defende a participação do Estado, protegendo setores emergentes de concorrência internacional, de modo a você capacitar aquela indústria até ela ter condições de concorrer com os, digamos, seus pares estrangeiros que já estavam mais avançados ali na curva de aprendizado. E no Brasil foi exatamente o contrário que foi feito. Então, na década de 50, a política econômica ela era fortemente voltada à atração de capital internacional. Então, as políticas elas incentivaram a entrada massiva, né, de empresas estrangeiras. E isso contribuiu decisivamente para acabar com as chances, digamos, daquela indústria que tinha no seu modus operandi uma boa articulação ciência, tecnologia, produção. Só 2 exemplos, foram 43 fusões e aquisições de empresas estrangeiras com empresas nacionais. Então, talvez fusão não seja exatamente o melhor termo, eram aquisições e aquisições mesmo, de empresas internacionais, até 1972. E o market share das empresas estrangeiras, que era 30% em 1945, foi para 70% em 15 anos. Então, aquele início promissor, eu diria que ele acabou aqui. Então, aqui já uma mudança radical no que a indústria farmacêutica brasileira passou a ser. De uma indústria conectada com a ciência e a produção a uma outra indústria que eu vou apresentar em seguida, baseada em um modelo de negócio totalmente diferente. Aqui eu chamo de inovação organizacional. Talvez a inovação não seja exatamente o melhor termo, porque é uma coisa, digamos, não muito nova, e acho que acontece até hoje, embora haja ressalvas. Então, eu apresentei ali, né, a farmacêutica integrada em 3 estágios, né, eu excluí aqui só a gestão, que era a P&D, a produção dos medicamentos e o marketing, né. Mas o modelo de internacionalização das empresas, ele quebrou a produção em 2 partes. A produção de ingredientes farmacêuticos ativos, né, os fármacos, que são, digamos, o componente central, tanto terapêutico quanto tecnológico no medicamento, digamos, a parte tangível, né, do medicamento, e separou dos medicamentos em si, que é a formulação do princípio ativo com adjuvantes e outros, digamos, ingredientes, de modo a dar a ele a apresentação final, seja um comprimido, uma pomada ou injetável. Isso depende das características das moléculas, né? Mas aqui houve essa quebra, né? Então
a P&D e a produção de fármacos ficou concentrada na matriz, embora aqui esteja, digamos, radicalmente dividido, na primeira metade do século passado já não era assim só na matriz, a gente pode dizer que outros mercados em geral de países mais desenvolvidos também haviam filiais que produziam, digamos, princípios ativos, né, fármacos. E nos países como o Brasil, a consolidação da produção de medicamentos, ou seja, a formulação e as etapas de marketing e comercialização. Então, na verdade, a indústria estrangeira, nesse caso, ela não era aquela internacionalmente baseada em ciência, integrada daquela forma, explorando avenidas de oportunidades científicas e demandas da sociedade. Não, era uma empresa que ela era uma montadora. Uma vez eu falei isso numa entrevista, o dono da empresa ficou meio bravo, mas ela é uma montadora. Ela pega os ingredientes, formula e vende. Então, é basicamente isso. Então, o grau de complexidade técnica da produção de medicamentos é muito inferior ao da produção de princípios ativos. Na produção de princípios ativos, você tem diversos obstáculos técnicos a serem superados, principalmente no scale-up, no escalonamento da produção do princípio ativo, porque na bancada funciona de uma forma, quando você vai fazer a produção em escala industrial, os parâmetros não se mantêm constantes, como na bancada. Então, isso exige conhecimento, inclusive tácito, das empresas. Não é só o que está no handbook da química fina. Você precisa ali de gente que conheça os processos, que conheça a engenharia do escalonamento desses produtos. Enquanto nos medicamentos, eu não diria que é simples, mas é muito mais simples do que relativamente aos fármacos. Né? E aqui, além disso que eu mencionei, obviamente a matéria-prima, os princípios ativos vinham importados das matrizes, né? Então era o comércio intrafirma ali, matriz filial, para comercialização desses medicamentos, e estabelecimento de uma base de vendas muito competente. Competente não quer dizer qualificada, são coisas diferentes, principalmente porque fluência em português é importante para o homem da pastinha ir visitar os médicos e explicar o que o medicamento faz. Não é só você trazer pessoas de fora, não, você precisa de canais de distribuição e de vendas fortes para que você consolide seu medicamento junto ao médico, porque uma característica dos medicamentos é que a demanda ela tem um intermediário, em muitos casos, que é o médico que receita o medicamento. Embora também a gente possa argumentar que há uma zona nebulosa ali da venda sem receita, e sempre houve, embora hoje para antibióticos seja um pouco mais restrito, e isso foi muito bem explorado pelas empresas nacionais, que eu vou entrar em seguida. E além disso, então você tinha, nessas fusões e aquisições que eu mencionei, haviam cientistas, pesquisadores trabalhando, que eles foram deslocados ou demitidos ou deslocados para atividades dentro da empresa com grau de sofisticação, de demanda de conhecimento muito inferior ao que ele estava acostumado a executar. Então tudo era importado, né, e o técnico só tinha que controlar a produção, então era um modelo de industrialização na caixa preta, você não entende exatamente o que acontece ali naquelas tecnologias, como aquele fármaco foi desenvolvido, a base tecnológica e científica por trás dele. Não, seu trabalho é formulá-lo, encapsulá-lo, pôr na caixa e próximo que vai vender. E como mencionei, o afluxo de cientistas para atividades que não demandavam o seu conhecimento científico. E no processo de atração de empresas internacionais não houve nem a exigência de nenhuma contrapartida em termos de capacitação na farmoquímica. Então a indústria se consolidou no novo paradigma sem o seu centro de conhecimento, que era a química fina. E
aqui eu chamo de imitação organizacional, né? Porque o que as empresas nacionais fizeram frente a isso? Muitas morreram. Eu não sei dizer, inclusive, se há alguma... Das principais hoje, nenhuma é da centenária. Pelo contrário, elas entraram nesse modelo que eu vou chamar de imitação organizacional. Mas, para explicar esse modelo, eu preciso voltar um pouco no tempo, porque desde 1945, os produtos farmacêuticos não podiam ser patenteados. Então, não havia restrição regulatória do ponto de vista da propriedade intelectual quanto a copiar o que era desenvolvido internacionalmente. E no Código de Propriedade Intelectual de 1969, depois reforçado no Código 71, foi estendido essa exceção patentária a processos de obtenção de fármacos e medicamentos. Então, nisso, você abriu, na verdade, você derrubou qualquer obstáculo que havia à cópia dessas moléculas. Obviamente, então aqui o que eu coloquei, não havia obstáculos técnicos, porque, embora houvesse obstáculos técnicos para produzir esses fármacos, porque uma coisa é você poder copiar, outra coisa é você ser capaz de copiar. Você ser capaz de desenvolver, seja por engenharia reversa, embora salvo as proporções de o que é engenharia reversa na farmacêutica, não é a mesma coisa do que no setor de máquinas e equipamentos, né? Então você... Demetrio, só queria pedir que você me avisasse uns 10 minutos. Eu acho que eu acabo antes dos 45, mas por precaução. Então, copiar o fármaco, desenvolver você mesmo um fármaco que estava sendo comercializado por uma empresa estrangeira não é simples. Mas, por outro lado, você podia importar os fármacos de uma gama de países que também não reconheciam patentes. E naquela época não era a Índia e a China, era a Itália, era o Japão, era o leste europeu. Então você tinha ali um conjunto de fornecedores estrangeiros que também não reconheciam patentes, que abasteciam a indústria do componente tecnológico no qual elas não eram capacitadas, que era a produção de princípios ativos. E não havia obstáculos regulatórios, porque naquela época ficou conhecido o registro por similaridade, então são os medicamentos similares. Como o próprio nome diz, você não era obrigado a provar que o seu medicamento é igual ao que você estava copiando. E sim, eu digo copiar sem nenhuma questão de conotação negativa, né? Você tinha que comercializar uma coisa que já existia e você não era obrigado a fazer testes que provassem que ele era tão eficaz quanto. Você fazia um registro por similaridade. Então, você tinha os medicamentos similares nesse caso. E aí o que aconteceu é que muitas das empresas brasileiras nasceram de representantes de vendas de empresas estrangeiras, porque eles, ao se conectar com os médicos e ao conhecer um pouco mais da dinâmica da indústria, eles começaram a perceber que não era difícil ter a minha própria empresa. Não havia uma necessidade de recursos tão elevada, né? Você havia a necessidade de prospectar fornecedores da parte tecnológica que você não era capaz de produzir, formular esses medicamentos sem nenhuma exigência regulatória se ele vai ser igual ou não, e recrutar a seu próprio esforço de venda. Então, esses representantes comerciais foram as pessoas que fundaram grandes empresas hoje, farmacêuticas brasileiras. E é muito diferente da outra indústria farmacêutica, que era fundada por cientistas. Então a gente tem aqui, acho que isso ajuda a explicar muita coisa da trajetória técnica que as empresas seguiram nos últimos 40 anos. Desculpa pelo slide poluído, mas foi no começo você começa a fazer slide mais bonitinho, o tempo vai passando, a qualidade da apresentação diminui. Como eu disse, né, aqui elas superaram a defasagem tecnológica através da importação de princípios ativos de outros países, né? E
um aspecto importante é que o locus da competição se deslocou de critérios técnicos, né? Não era a competição entre empresas, não era mais por novos medicamentos ou por medicamentos mais eficientes. O locus da competição era no esforço de venda. Você tinha ali a equipe de vendas para abordar os médicos, e as empresas nacionais usaram o limbo regulatório da exigência ou não exigência de receita para atuar diretamente com as farmácias. Então havia a tal da venda bonificada. Então você dá um prêmio para a farmácia vender o seu similar. Então a farmácia passou a ser um elemento central na competição comercial entre empresas nacionais e estrangeiras. Então aqui talvez dois elementos é essa questão, que a sagacidade comercial das empresas passou a ser o locus da competição, e que esse modelo, com exceção desse, digamos, dessa aproveitamento, né, do limbo regulatório, do ponto de vista de modelo de negócio da organização, elas simplesmente as copiaram, as empresas estrangeiras, que era não ter pesquisa e desenvolvimento, não ter produção de princípio ativo, importa os princípios ativos, formula e vende. Então elas simplesmente começaram a atuar da mesma forma que seus pares internacionais atuavam no Brasil. Então aqui eu fazendo um paralelo com aquela questão da indústria que era baseada em ciência, aqui a gente tem, ao final da década de 60, uma indústria que ela tem uma elevada oportunidade de negócios, porque você pode importar os medicamentos desenvolvidos pelos fornecedores internacionais. Então, como é uma época de, digamos, de grande produtividade em termos de novos medicamentos, então uma elevada oportunidade, né? Baixa condição de apropriabilidade, porque você não, a apropriabilidade se dava exclusivamente pela marca, e o farmacêutico ou o balconista da farmácia, ele era um elemento que derrubava a importância da marca, principalmente dos estrangeiros, porque ele fazia a troca, porque ele ganhava bônus. Então você compra uma caixinha e ganha 10 na hora, então você tem interesse de vender o medicamento da empresa nacional. Uma baixa exigência de cumulatividade do conhecimento tecnológico para atuar na formulação de medicamentos, ao contrário da produção de princípios ativos, onde essa exigência de cumulatividade é muito mais elevada. E a base de conhecimento para você operar na produção de medicamentos já estava muito mais difundida, muito mais codificada, inclusive em termos de empresas para construção de plantas, empresas de engenharia para construir a unidade que iria fazer a formulação. Então, voltando ao paralelo com a taxonomia do Pavitt, a indústria brasileira farmacêutica era dominada pelos fornecedores. A sua capacidade de introduzir novos produtos no mercado estava pautada pela capacidade que os seus fornecedores italianos, japoneses, espanhóis tinham de copiar rápido o que as empresas estavam desenvolvendo. Então aqui acho que é um elemento, né, que mostra uma distinção muito grande do que era a empresa, a indústria no começo do século e o que ela se tornou a partir da segunda metade do século passado. E esse modelo de atuação reforçou muito a dependência de importação, porque você já tinha um conjunto de empresas estrangeiras importando os princípios ativos. Então você soma isso, o conjunto de empresas nacionais que passaram a atuar da mesma maneira. E isso fez com que a indústria químico-farmacêutica representasse um dos principais déficits comerciais da indústria nos anos 70. E ao longo da década de 70, né, os choques do petróleo e ainda a questão da substituição de importações, né, acentuada pela necessidade de, digamos,
de redução, né, de obtenção de superávit comercial, digamos assim, ou de não déficit comercial, né, foi digamos, um importante driver de formulação de políticas para que você reduzisse essa dependência. Então, essa dependência dos princípios ativos importados. Então, houve um conjunto de políticas para que a indústria farmacêutica nacional ela integrasse, né, ela verticalizasse rumo à produção de princípios ativos, né. No entanto, houve aqui dois momentos diferentes. Até 1980 eram medidas esparsas, né, não tão bem articuladas, né, e uma bem distinta que foi a partir de 83, que houve ali um plano muito, digamos, estruturado para que essa chamando assim, internalização da produção de princípios ativos pudesse ser produzida no Brasil. E é essa década de 1980 que eu chamo aqui da década dos incentivos, porque você criou um conjunto de mecanismos para você incentivar a produção de princípios ativos no Brasil. Haviam duas principais frentes, que eu diria aqui que eram inclusive duas, digamos, demandas políticas diferentes. Havia um grupo político que queria integrar para frente a partir da química. Então, pegar empresas químicas, né, nos polos petroquímicos, e integrar a farmacêutica para frente. O exemplo é a Nortec. A Nortec ela veio da Norquisa, né, que é a empresa química do Nordeste, salvo engano, né. E a Nortec ela foi criada especificamente para a produção de fármacos. Só que qual o problema de integrar para frente na química? Era a distância do mercado. Você está muito longe do mercado consumidor e, inclusive, do intermediário, que é o médico. Então, a Nortec ela comprou uma empresa estrangeira, a Searle, o Monsanto Searle, e renomeou para Biolab, né? Então, aí foi um modelo de integrar para frente, a partir da química. E o modelo para trás era da farmacêutica, né? Então você pegar as empresas farmacêuticas e integrar para trás. Desculpa. Eu coloquei aqui o exemplo Codetec, porque a Codetec era uma, digamos, chama Cooperativa de Desenvolvimento Tecnológico, uma empresa pública, né? Que era de desenvolvimento de tecnologias para transferir para empresas nacionais. Então não era a Codetec que integrava para trás, mas a Codetec era um elemento central em suporte tecnológico para que empresas nacionais integrassem para trás. E aqui, mas qual o problema de integrar para trás a farmacêutica? É porque é um modelo de negócio que não fazia parte dessas empresas. Os fundadores das empresas eles eram vendedores, eles não eram, digamos, pessoas familiarizadas com a questão técnica, e não só do ponto de vista de conhecimento técnico, mas também do ponto de vista de atuação organizacional, de aversão ao risco, de quais você está acostumado. Eu vou entrar nisso um pouco mais à frente, mas o investimento que você teve que fazer até ali era contratar uma base de pessoas para vender. E você direcionar seus investimentos para construção de plantas, inclusive piloto, comprometimento de recursos com capital físico, com certa incerteza sobre o retorno, é completamente diferente. Enquanto na química essa cultura já estava enraizada, né? Porque ela é uma indústria que já tinha uma base técnica mais consolidada. Então, mas aqui, embora os desafios técnicos e institucionais fossem mais elevados, quanto integrar para trás a farmacêutica, foi esse modelo que foi prioritário, foi priorizado pelas políticas. Inclusive porque eram dois grupos políticos diferentes que estavam disputando o modelo vencedor. Então, há quem diga que venceu porque venceu na política, não venceu na técnica, né? Foi ali o grupo que levou isso para frente. E aí a Codetec, né, foi o... Assim, a SEMI já havia sido, a Central de Medicamentos já havia sido criada na década de 70, né? E uma das funções da SEMI, pelo menos quando você lê a fundação da SEMI, era a promoção de
de desenvolvimento científico e tecnológico para a produção de princípios ativos, né? Então a SEMI e a Secretaria de Tecnologia Industrial financiaram e coordenaram esse projeto Fármaco, né? O projeto Fármaco tinha a Codetec como elemento central, e na Codetec em Campinas estabeleceram um centro de P&D, laboratórios e plantas pilotos para desenvolver processos em química fina de produção de princípios ativos. Alguns foram, eu diria, mais bem sucedidos, inclusive com articulação com Fiocruz, Manguinhos, né? Mas outros, eu diria que nem tanto, né? E dando suporte ao projeto Fármaco, havia um conjunto de políticas econômicas ali alinhadas ao mercado fechado, né? Que era principalmente a portaria número 4 aqui, né? Que era para favorecer as empresas nacionais a fazerem os investimentos necessários para a produção. Então você submetia ao governo os seus investimentos, o seu plano de investimento para aquele produto, e automaticamente ele bloqueava investimentos concorrentes, ao mesmo passo que a importação desses produtos ela era vedada, né? Então, teoricamente, esse conjunto de políticas, não só a portaria 4, mas inclusive você ter o suporte científico e tecnológico da Codetec para o desenvolvimento e escalonamentos da tecnologia, era uma garantia do governo e um esforço do governo em redução de riscos para que as empresas realizassem a pesquisa e desenvolvimento, não de novos medicamentos necessariamente, mas para serem capazes de produzir os medicamentos existentes. Mas os resultados foram péssimos. Isso fica muito claro quando no slide seguinte fala da abertura comercial, né? Quando abre o mercado, lógico que a gente pode questionar a forma como o mercado foi aberto, as importações, mas a empresa farmacoquímica brasileira morreu. Então a base não foi capaz de colocar ali a ciência e a tecnologia como cerne da indústria farmacêutica brasileira, como ela é nos países que são fortes na farmacêutica hoje. Aqui alguns problemas é que havia um foco excessivo na redução da dependência de importações, né? Então, de certa forma, foram priorizados os medicamentos mais consumidos, que eram os medicamentos mais baratos, né? Então, era muito mais difícil de competir com produtores já consolidados no mercado internacional. Um estudo mostra que, nessa época, apenas 3% dos produtos brasileiros eram protegidos por patentes. Então, se fosse para ser o foco serem esses produtos, não precisava não reconhecer patentes. Enquanto havia um conjunto de produtos protegidos por patentes mais novos, de complexidade técnica mais elevada e também de preço e de margem mais elevada, que poderiam ser, embora o impacto na balança comercial fosse reduzido, mas em termos de capacitação técnica da indústria, seria muito mais bem, não mais bem sucedido, mas daria mais chances de ser mais bem sucedido. Mas o foco, ele não era a capacitação da indústria. O foco era a redução de déficit comercial. Então há um significado nessa. Talvez era capacitação industrial para reduzir a dependência externa, mas há talvez um conflito ali de interesses. Havia também uma falta de articulação intersetorial, né? Que a questão a química fina ela é uma tecnologia que não é só restrita à farmacêutica. Você tem outros setores que podem se beneficiar da base científica e tecnológica da química fina. Por exemplo, a agricultura, né, com defensivos, pesticidas. Mas esses setores ficaram... Embora houvesse no início uma política que contemplasse defensivos, foi deixado de lado. Então você não criou demandas de outros setores, que inclusive no Brasil eram mais fortes, para capitalizar a demanda tecnológica para internalização dessas competências, né? E a falta de contrapartida do setor privado, né? Como mencionei brevemente, eles tinham aversão ao risco, então eles estavam acostumados ao investimento, digamos, mais significativo
era o de estruturar uma equipe de vendas, e de repente eles se veem não diria forçados, mas induzidos a desenvolver tecnologia. Isso é ir contra a lógica de negócio das pessoas que fundaram aquelas empresas. A transição de cultura não é da noite para o dia que ela acontece. E também tem o comportamento oportunista. Os empresários, eles usaram os incentivos para aumentar o lucro, inclusive por meios não tão convencionais, como você fazer a importação de produtos, né, que não poderiam ser importados, né? Então havia uma brecha ali legal, regulatória ali, que deu margem ao comportamento oportunista dos empresários, né? E o resultado disso é que o fato de não reconhecer patentes não foi benefício, não gerou benefício nenhum para a indústria nacional, como muitas pessoas clamam, né, de que a questão da patente, de não reconhecer patentes, é central para o desenvolvimento técnico, né? Poderia ter sido. Embora eu aceite até o argumento de que ela, em muitos casos, possa ser uma necessária, ela é longe de ser condição suficiente. Você precisa de outros mecanismos e de articulação com outros atores para que isso gere capacitação, que você aproveite dessa oportunidade. E isso não foi feito. Bom, aqui, e aí na década de 90 houve um conjunto de mudanças institucionais que alteraram drasticamente o perfil competitivo da indústria farmacêutica, né? Então, primeiro a abertura comercial e financeira, então acabou-se a proteção, inclusive a proteção dada pela Portaria 4, e o sinal imediato disso é a explosão das importações de fármacos e medicamentos. Então, quando você olha aqui e fala, poxa, mas fármacos aumentou só 200%, e medicamento aumentou 1.300%. Então, isso, um primeiro olhar pode dizer, não, então fármaco aumentou menos. Mas não, porque quando você importa medicamento, você está importando fármaco junto. Então, você deu, diria, um passo atrás, né? Então, você importa mais medicamentos ainda. Então, mesmo medicamentos prontos que eram produzidos aqui, deixaram de ser produzidos. Então, uma questão ali de racionalização da produção mesmo, porque muitas empresas tinham uma planta aqui, empresas estrangeiras, que eram ineficientes, porque a escala do mercado brasileiro não justificava uma planta daquele tamanho. Então, a partir do momento que você abre o mercado, a opção por fechar, do ponto de vista da organização, é muito mais, digamos, racional. Então, aqui, muitas pessoas falam, não, o Brasil tinha a 8ª maior indústria farmoquímica do mundo na década de 80. E quando abre, essa indústria vai embora. Por quê? Porque essa 8ª, ela não era forte, ela não era tecnicamente forte, competitiva. Embora se a abertura fosse talvez de uma forma mais gradual, talvez algumas empresas pudessem ter sobrevivido, né? Então, não estou dizendo aqui que a abertura foi, digamos, boa e que as empresas eram ineficientes apenas, não. Há um problema aqui também na forma como a abertura comercial foi conduzida, na minha opinião. E em 96 você tem a regulação, né, passa a reconhecer patente, né, a partir de janeiro de 97. O Brasil abriu mão dos 10 anos que poderia ter para reconhecer patentes pelo acordo TRIPS, né, da Organização Mundial de Comércio. Então isso, em tese, reduz o espaço de atuação das empresas, porque agora você não pode copiar mais qualquer molécula, você tem que copiar aquelas que estão desprotegidas por patentes. Ou você faz isso, ou você inova, ou você cria seus próprios produtos. Então, esse é o espaço que você pode atuar, drogas não patenteadas ou drogas novas que você desenvolve. E a lei do genérico, que ela tem 2 componentes importantes, que ela regulamenta o mercado de cópias desprotegidas, né? Então o genérico aí não está protegido por patentes. Então você cria uma categoria de que, se você quiser entrar no mercado de genéricos, você tem os requisitos, digamos, econômicos, né, que é o medicamento 40% mais barato, mas tem os requisitos técnicos também, que é a questão de você ser obrigado a fazer testes de bioequivalência e biodisponibilidade que comprovam que a sua cópia é tão boa quanto a cópia do medicamento de referência. Então você acaba ali com
com aquele limbo do registro por similaridade. E essa exigência foi depois estendida aos similares, mas de uma maneira gradual. Eu acho que os últimos ainda não foram, né? Ainda existe um grupo de similares que não fazem esses testes, né? Eduardo, mais uns 10 minutinhos? Não, já tem mais 3 slides só. E você também, com a lei do genérico, você tem uma redução da importância dos ativos comerciais para esses medicamentos, porque o genérico não tem marca. O genérico é comercializado pelo nome do princípio ativo. Então, o esforço ali de vendas para a produção de genérico ele é centralizado na farmácia ainda, mas em nome do laboratório. Então, você tem que reforçar a marca, o nome do laboratório. Então, é uma coisa mais horizontal, uma carteira de produtos, e não um esforço direcionado por grupos de produtos separadamente. E aqui, assim, mas e a inovação? A partir dessas mudanças, com redução do espaço, né, espero que vocês consigam ver. A inovação, ela, aparentemente, ela ainda não é... Aqui são dados mais antigos, né, da Pintec de 2008 e 2005. Aparentemente, ela ainda não é ali o driver competitivo principal das indústrias, né, das empresas. Aqui, eu acho que o que é difícil você comparar alguns dados porque o número de empresas diminui, né? Então aqui você tem digamos, um número muito maior percentualmente de empresas com dispêndio em P&D, mas é difícil você atribuir isso porque a base é diferente, né? E você vê, por exemplo, que tem mesmo com um número menor de empresas, você tem um crescimento aqui em algumas variáveis importantes, como número de pós-graduados ocupados em P&D, com um percentual da equipe de P&D, número de pessoas ocupadas em P&D cresce. Mas quando você vê o dispêndio realizado com o percentual do faturamento líquido, ainda é 1,4%. E é um setor que internacionalmente, eu diria que é normal estar acima de 5%, em alguns casos superior a 8%. Tem empresas que gastam 12%. Então ainda é muito baixo. E aqui você vê que o principal método de proteção ainda é marca, sendo que talvez farmacêutica seja o setor no qual a patente ela é mais importante. Então você vê aqui ainda que mesmo em termos de inovação, ainda há eu diria que ainda está um pouco longe de se consolidar como um ativo-chave na estratégia competitiva das empresas. E a separação da farmoquímica é um problema, porque aqui eu coloquei digamos, 3 fases, né? Pesquisa e desenvolvimento, os ingredientes farmacêuticos ativos e especialidades farmacêuticas, né? E você saber operar aqui não te ensina isso, e também não te ensina isso. Então, a base de conhecimento que está aqui, você não adquire atuando apenas na produção de medicamentos. Elas estão conectadas. E também tem a questão de... Aqui eu mencionei que o grau de codificação aqui do conhecimento ele é muito maior. Ele é muito maior quando você sai da pesquisa e desenvolvimento e caminha rumo à especialidade. E enquanto a complexidade da base de conhecimento é muito maior quando você caminha para pesquisa e desenvolvimento, né? E a concentração na produção de medicamentos ela tem implicações na capacitação tecnológica das empresas. O que as empresas sabem fazer, o que elas são capazes de fazer. Você cria um limite ali, técnico também. E o que é inovação para uma empresa que trabalha fazendo medicamentos é diferente, você tem uma visão diferente. Inovar é você fazer uma nova formulação, você combinar, fazer uma nova apresentação, porque a inovação naquele estágio que você opera. Você tem uma inércia institucional, uma cegueira organizacional, que você não enxerga as avenidas. E muitas das empresas, das grandes empresas brasileiras, elas enxergam a farmoquímica como um negócio diferente. A farmoquímica é uma coisa, a farmacêutica é outra. Quando no mundo inteiro é uma coisa só. Embora empresas também comprem, empresas grandes também elas tenham, digamos, façam outsourcing da produção de princípios ativos, mas a base de conhecimento e a capacidade de produzir está lá. Vou ter que ir um pouco mais rápido aqui, né? Aqui é só das políticas recentes, eu destaquei 2, né, que uma são as PDPs, né, Política de Desenvolvimento Produtivo, né, são parcerias de desenvolvimento produtivo aqui. Então há mais de 25 parcerias públicas privadas em medicamentos estratégicos, então você tem ali
empresas farmoquímicas nacionais e laboratórios públicos de pesquisa, para fazer a produção, a formulação dos medicamentos. Então o Estado dá uma garantia de compra e mais vinculada à produção local dos princípios ativos. Isso é muito importante porque farmoquímico voltou à agenda, voltou o reconhecimento de que farmoquímico, né, a produção dos princípios ativos é importante, voltou à agenda. Mas há problemas ainda. O Efavirenz, que foi feito, talvez seja o piloto dessas PPPs, que foi a licença compulsória do Efavirenz, onde você pegou 3 empresas farmoquímicas para produzir o princípio ativo e 2 laboratórios públicos para fazer a formulação, escancarou a falta de capacitação dos laboratórios, inclusive na formulação. O AFEP não conseguiu fazer bioequivalência e biodisponibilidade do Efavirenz. E Manguinhos, que é o principal laboratório, falhou, não conseguiu de primeira. Sabe? Então, escancarou uma falta de capacitação técnica dos laboratórios que sempre foram vistos como o elo forte da indústria nacional. E as empresas nacionais ficaram de fora. Não porque elas não querem, porque farmoquímica não é um negócio. Farmoquímica é outra coisa. E ainda há um foco excessivo em balança comercial aqui. Né? Há um foco excessivo em balança comercial. E aqui a superfarmacêutica. Né? O BNDES se articulou para construir uma superfarmacêutica sob o argumento de que tem que ser grande para inovar na farmacêutica. Mas aqui eu acho que está superdimensionado esse argumento, porque primeiro é uma empresa para produzir biosimilares. Então já não é novos fármacos baseados em biofármacos, não, biosimilares. E se tamanho importa tanto, por que existem uma literatura gigantesca sobre pequenas empresas de biotecnologia desenvolvendo novos produtos? Né? Lógico que para você avançar, você precisa ali de suporte financeiro, inclusive de empresas. Mas essa parte é a parte que as empresas brasileiras sabem fazer. Vender o medicamento, elas sabem fazer. Então acho que ali está superdimensionado esse argumento de que precisa ser grande. E ignora a importância de cumulatividade técnica, porque as principais empresas farmacêuticas que têm base em biotecnologia estão fora dessa superfarmacêutica. E organizacional. Uma das empresas, o chefe do restaurante, do hotel que era da mesma família, recebe mais do que qualquer funcionário da P&D. A outra empresa, o principal investimento anunciado há 2 anos era que a empresa está entrando no ramo imobiliário. Então tem aqui uma questão organizacional de o que é inovação na farmacêutica, os riscos que você quer correr. Então não está claro como isso. Mas pode ser que quebre a inércia. Criando um novo negócio, um novo modelo, talvez seja um fator que o tempo vai dizer se ajuda a sair um pouco dessa inércia organizacional. E aqui meu último slide é o que poderia ser feito. Né? Então acho que precisa de um fortalecimento dos laboratórios públicos como atores estratégicos de pesquisa e desenvolvimento, né? Não apenas na formulação de medicamentos antigos, desfasados para atender o SUS. Né? Então, você articular as demandas atuais e futuras do SUS. Né? Então, você tem um conjunto de medicamentos que tem um peso importante no orçamento do Ministério da Saúde, medicamentos novos, e não há um estudo estratégico ali de o que vai acontecer daqui a 10 anos, quando o peso de doenças cardiovasculares ou mesmo da oncologia cresce no orçamento público. Então, a inovação importa. O seu poder de barganha, inclusive para negociar preço, depende da sua capacitação técnica. Você pode usar outras... A gente fala muito de licenciamento compulsório, hoje não se fala mais tanto assim, mas existem outros mecanismos, né, nos acordos internacionais, onde você pode fazer pesquisa e desenvolvimento de medicamentos patenteados para gerar capacitação. Né? E a PDP ela tem um foco em produtos antigos, produtos sem patentes. Tem 3 exceções. Um que é o tenofovir, que ele não tem patente, mas é porque foi negada a patente, então é um medicamento novo. E 2 produtos que estão patenteados, também antirretrovirais, que as empresas detentoras da patente procuraram o governo para o licenciamento voluntário. Há severas discussões ali se é um modelo bom ou não em termos de preço, mas aí isso já foge totalmente. Né? E também as doenças negligenciadas. Né? Há um potencial aqui. A Fiocruz tem um acordo com a Glaxo para malária, que é um modelo muito interessante e mostra a capacitação do laboratório ali. Então, talvez expandir um pouco isso. Né? E a biotecnologia também, acho que falta um olhar de política que enxergue
que articule a biotecnologia em todos os seus setores potenciais, e não iniciativas isoladas, como uma superfarmacêutica. Talvez enxergar a biotecnologia como um campo que ele é... Porque você olha a política, por exemplo, o Brasil maior, você vê a biotecnologia ali em vários lugares, mas você não vê alguma coisa concatenando a biotecnologia. O desenvolvimento de capacitação em biotecnologia é para ser explorada, seja na mineração, seja na produção de biocombustíveis ou na farmacêutica. Então, acho que há um campo aqui de olhar para o campo tecnológico de uma forma diferente. Que são conjecturas e opiniões minhas, né? Então estamos abertos aí à discussão, e com isso eu encerro. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, bastante interessante sua apresentação, tenho certeza que vão ter várias perguntas também instigantes. Vamos começar então pela pergunta aqui de um internet-espectador, se é assim que se diz, o José Eduardo Gonçalves. Ele faz uma pergunta sobre o tema da biotecnologia que você tratou um pouco agora no fechamento da sua apresentação. Acho que vale a pena retomar e falar um pouco sobre o tema. Eu começo lendo aqui a pergunta do José Eduardo e depois eu abro para uma primeira rodada de perguntas e daí a gente vai... Você responde umas 2, 3 perguntas em bloco e depois a gente abre para uma segunda rodada. A pergunta do José Eduardo Gonçalves é a seguinte: a indústria farmacêutica internacional tem investido significativamente no desenvolvimento de fármacos e medicamentos de origem biotecnológica. Como está o setor nacional nesse assunto? Há algum incentivo para que essa área comece a apresentar maior desenvolvimento? E vamos passar um pouco para a plateia. Por favor, eu peço que vocês se apresentem, nome, instituição. Bem, eu sou o Guilherme Moral, sou aqui pesquisador do Observatório e doutorando da Escola Politécnica da USP. Eduardo, você apresentou, você fez um panorama aí até institucional da evolução das políticas para o setor e da própria organização dessa indústria, né? Mas eu senti que só agora apareceu esse ator que todo mundo pensa quando pensa em saúde em geral, que é o SUS, né? E eu digo isso porque a gente entende que você abordou bem isso, que a inovação está relacionada a uma estratégia competitiva, que por sua vez está relacionada a um determinado mercado, onde essas empresas atuam, né? Eu não sei como era no Brasil, como foi essa evolução do setor do mercado de fármacos, mas eu tendo a crer que um grande comprador, né, um grande player, um grande mercado são as compras públicas, são o SUS, em um país que tem um sistema de acesso universal. Talvez isso tenha alguma relação com a diferença ou com as diferentes abordagens de mercado que as empresas nacionais têm em relação às outras empresas que atuam em outros mercados, com outra dinâmica que eu não sei como que são. Mas qual que é o papel, no seu ponto de vista, tanto histórico e para o futuro, do poder de compra do Estado para induzir a inovação? Porque parece que há uma certa contradição, né, pensando entre política pública de saúde, que quer comprar mais remédios, mais barato para afetar menos o orçamento e atender a população, e uma política industrial para induzir inovação, que todo mundo sabe que é um processo caro, que demanda um tempo para galgar aí ganhos de produtividade que afetam o preço. Então, como que você vê esse papel de compra, mais ou menos como você está abordado aí? É só isso. Professor Carvalheiro. Eduardo, primeiro, parabéns pela apresentação. Eu acho que foi magnífica, numa síntese bastante competente. José Carvalheiro, Medicina de Ribeirão Preto e Fundação Oswaldo Cruz. Na minha área, a gente se aproxima deste objeto com uma outra ótica, com uma outra visão. Então, eu não resisto à tentação de elogiar a maneira como você fez o retrospecto histórico, não é? E mencionar que, na nossa área, há um trabalho que é considerado quase um clássico moderno, que é do Juan César Garcia. Juan César Garcia era um argentino que trabalhou na Organização Pan-Americana da Saúde em Washington durante muito tempo
e é uma espécie de patrono da medicina social latino-americana. Ele tem um texto sobre esta temática que é fantástico. Ele considera que os laboratórios que se criaram no final do século XIX, não é, na virada do XIX para o XX, não foram só no Brasil. Praticamente a América Latina inteira ficou pontilhada deles com o mesmo paradigma, não é? A pergunta era socialmente determinada, a sociedade perguntava. E a resposta era científica, não é? No modelo pasteuriano, no modelo de Pasteur. E aí ele coloca Manguinhos, Butantan. Ele não fala no Adolfo Lutz, que é anterior, você mencionou a ele, é de 1892. Ele antecede Manguinhos, antecede Butantan, etc. Então essa é uma... Na década de 60, 70, nós tivemos alguns esforços de fazer uma análise. Um deles foi de Ézio Cordeiro, que até recentemente agora foi diretor da ANS, Agência Nacional de Regulação, e o outro foi do Geraldo Giovanni, que é assessor da reitoria da Unicamp. Os dois transitaram pela discussão do complexo médico-industrial, não é? Que era um conceito que depois foi retrabalhado, mais recentemente pelo Carlos Gadelha, que hoje é secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e pelo Zé Gomes Temporão, que foi ministro da Saúde, não é? E que antes de nós começar a sessão, eu liguei aqui para o Rio de Janeiro, para Carmen Romero, que colabora comigo, com o Temporão, com o Paulo Bus, não é? Nós temos 2 livros sobre a inovação em saúde que foram doados pelo presidente da Fiocruz numa palestra que ele veio e que está aqui na biblioteca do Observatório. Um é Vacinas, Soros e Imunizações no Brasil, editado pelo Paulo Bus, né, que era presidente da Fiocruz, o Temporão, que era ministro da Saúde por mim, e o segundo é Medicamentos no Brasil, não é? Acesso, que é editado pelo Paulo Bus por mim e pela Carmen Romero. Eu liguei para ela, ela deve estar nos assistindo, não tenho certeza. Porque nesse livro, no segundo, ela tem um primeiro capítulo em que ela revisita as ideias do Ézio Cordeiro e do Geraldo Giovanni, né, da década de 60, 70, e compara isso com as ideias do Carlos Gadelha e avança. A Carmencita, eu acho que valeria a pena colocá-los em contato, porque ela, neste momento, nós fizemos um estudo do setor público, que está nesse segundo livro que eu falei. Tem o trabalho da Lia Hassenklever, um dos capítulos, que praticamente diz o mesmo que você disse. Ela faz uma análise do setor público, evidentemente, que perspectivas nós temos em relação a isso, que eu acho que vale muito, né, nós nos entrosarmos, porque você está olhando para o mesmo objeto com um olhar diferente daquele que nós olhamos. Mas eu queria... bom, enfim, o Ézio e o Geraldo comentavam aquilo que você passou a voo de helicóptero, as dúzias de 24, não é? A empurroterapia, não é? Eles analisam toda essa questão para mostrar como, não é? Era o comércio que praticamente dominava. Mas o que eu gostaria que você comentasse é um artigo que o Hélio Gaspari publicou faz um mês passado, não é? na Folha, no Globo, num domingo, em que ele atribui ao Ministério da Saúde a tentativa de formar uma quadrilha para burlar licitações, não é? Que é uma coisa que a gente está perseguindo há muito tempo, não é? É fazer incentivos fiscais para quem faça desenvolvimento tecnológico, não é? Então foi uma tentativa que se conseguiu, não é? De favorecer na 86666, não é? O produtor nacional que incorpora tecnologia. Eu gostaria que você comentasse um pouco isto, porque realmente foi mal interpretado pelo Hélio Gaspari, dizendo que era, já que nós estamos discutindo o mensalão, né, já que era uma coisa parecida com essa de formação de quadrilha. Obrigado. Você pode responder esse primeiro bloco, depois a gente volta para um segundo bloco. Eu vou agradeço pelas perguntas e ao elogio do professor Cavaleiro. Vou começar de trás para frente, acho que dá para juntar a pergunta do Guilherme com a do professor, né?
recentemente o Brasil, na verdade assim, a SEMI foi criada na década de 70, para centralizar as compras do Estado e, em tese, usar o poder de compra como um importante vetor. Mas a SEMI, ela se afundou em escândalos de corrupção que acho que mostram que ela não foi bem sucedida nessa tarefa, né? Já o SUS, da forma como a gente conhece ele hoje, ele é mais novo, né? Ele veio na Constituição de 88, né? Então, eu acho que é muito recente o olhar que está sendo dado de usar o poder de compra do Estado. Mas é muito difícil também você avaliar. O ponto que o professor Cavaleiro estava trazendo é que agora você tem uma margem de 25% para fazer compras de licitação, então do SUS, do Ministério da Saúde, para produtos produzidos no Brasil. E aí entra o seu ponto, né? O SUS, ele quer produto barato. E você, para comprar barato, você põe 25% em cima, soa estranho. Mas eu acho que a gente tem que fazer duas ressalvas. Primeiro é que acho que o mais importante é o horizonte temporal. Você pode, mesmo que saia mais caro hoje, o benefício em termos de capacitação tecnológica do setor, de um grupo de empresas, de laboratórios públicos, porque isso também está contemplado nas 25 PPPs que eu mencionei. Se você cria ali se você muda o horizonte temporal para o futuro, e acho que a gente é capaz de fazer isso hoje, porque a pressão financeira do governo, digamos, é muito menor do que na década de 80 ou mesmo 90, dado o período econômico que o país passa. Então, acho que é uma questão de horizonte temporal, primeiramente, né? E, em segundo lugar, a questão de que você comprar apenas mais barato é complicado, porque vem produtos da Índia e da China que você tem que trabalhar em cima daquele produto, e às vezes isso te custa mais do que os 25%. Então você não pode, durante o processo de licitação, você pode no processo de licitação estipular parâmetros técnicos, só que a sua capacidade de averiguar esses parâmetros de fornecedores chineses e indianos é muito mais limitada pelo conjunto técnico do Ministério da Saúde, que está trabalhando com a licitação, né? Então acho que eu enxergo de uma maneira positiva, mas eu acho que também precisa de uma regulamentação muito forte, né, para você ter certeza que você está comprando, primeiro, produtos de qualidade e que você está pagando mais caro, e vinculados a uma contrapartida. As PPPs, elas têm uma contrapartida que é o preço cai todo ano. Você garante o mercado por 5 anos, mas cada ano o preço é reajustado para baixo. Então você força a empresa a buscar uma forma de fornecer mais barato. Então, porque você apenas dar o incentivo de 25% não é garantia de que você criou capacitação. E ele só se justifica se houver criação de capacitação. Então, acho que há ainda um espaço ali de desenho institucional para que o ator, o enforcement, né, da política. Já antigamente, essa pergunta, né, acho que sempre foi um desafio, né, como conciliar esse trade-off de política de saúde e política industrial. Na década de 80 era muito mais difícil, você tem um déficit comercial, você não tem crédito no mundo, né, o orçamento público é muito mais, digamos, limitado, então a margem de manobra que você tem para fazer isso é muito reduzida. E, historicamente no Brasil, embora o MDIC não existisse desde sempre, o comércio sempre foi o principal. Mesmo na criação dos institutos de saúde no início do século passado, tem um componente de comércio importante. Os navios não paravam no Rio de Janeiro. Os navios eles iam direto para a Argentina, porque se parassem no Brasil, morria gente. Porque a infestação ali era tão absurda que começou a prejudicar o comércio brasileiro. Então, acho que isso, a queda de braço nunca foi muito favorável, não só à saúde, à capacitação técnica da indústria. Então, acho que isso é uma questão que talvez esteja mudando. Eu olho essa questão das PPPs
um olhar positivo, porque mostra um olhar, você desloca o horizonte temporal do curtíssimo prazo para um prazo um pouco mais à frente. Porque não adianta, se você não vai ser capaz de entregar um produto barato amanhã. Se for para ser barato para sempre, então tem que continuar do jeito que está. Importa da China, importa da Índia, formula e entrega. A capacitação vai envolver um custo, né? Mas você tem que acompanhar e criar mecanismos de que esse custo se justifique no futuro. Senão você corre o risco de, como houve a abertura, nesse caso, se houver a supressão desse incentivo, você simplesmente não colhe benefício nenhum. Já a pergunta do internauta sobre a... Eu não sei se eu respondi a pergunta de vocês, se tem algum... Já a pergunta do internauta sobre a biotecnologia, eu acho que, assim, no Brasil há algumas empresas, grandes farmacêuticas, que estão mais adiantadas na biotecnologia. Elas não estão nessa super farmacêutica que o BNDES costurou. Eu acho isso ruim, porque se elas não estão, alguma coisa explica, né? E a questão de elas já tem uma base de conhecimentos que vem sendo desenvolvida há mais tempo, então elas já estão um pouco mais na frente. E como eu mencionei rapidamente no final, eu não sei se é só incentivo. Acho que o Brasil precisa de capacitação e de suporte tecnológico para as empresas moverem-se na biotecnologia, inclusive na parte de escalonamento, porque na química é difícil, na biotecnologia é mais difícil ainda. Então, no mundo, você vê, existem diversos centros para escalonamento. Então, plantas de uso coletivo, onde você cria, meio que incuba projetos, e você tem facilities de escalonamento. A Fiocruz está construindo algo do tipo agora. CDTS. Exato, e ainda estão discutindo o modelo de negócio disso, porque é uma empresa pública, então não é tão simples assim você colocar um projeto privado lá dentro e depois você tira. Então mas precisa de mecanismos de suporte à biotecnologia, só que, como eu falei, acho que não é olhar para a farmacêutica. Biotecnologia é biotecnologia. Biotecnologia, ela é aplicada a uma gama de indústrias gigantescas, então você não tem por que você priorizar um ou outro. Acho que pelo contrário, em setores como a agricultura há uma demanda muito maior do que na farmacêutica, e a demanda importa aqui, não é só você dar incentivos, oferecer suporte, mas é para onde empresas estão interessadas em puxar esse desenvolvimento. Acho que uma coisa que, na minha opinião, falta é que a política insiste de que inovar é a melhor coisa do mundo, mas não perguntaram para o empresário se para ele é a melhor coisa do mundo. Às vezes para ele não é. No horizonte dele de visão, não é. Sabe? Então, isso precisa ser contemplado. Mas, enfim, acho que tem uma janela de oportunidade, se quiser chamar assim, com a biotecnologia, só que você está atrás, você precisa de conhecimentos, de acumular conhecimentos na capacitação das pessoas, de recursos humanos, de escalonamento de processos, de rendimento de processos, e nisso eu acho que o Brasil ainda está bastante atrasado. Eduardo, a gente tem tempo para mais uma rodada. Primeiramente, meu nome é Leonardo, sou doutorando da Poli, faço pesquisa sobre a área de inovação e startups. Eduardo, queria cumprimentar pela sua apresentação, pela profundidade do tema e pela instigante demonstração e explicação dele. Eu tenho uma pergunta que ela é fácil de enunciar, geralmente pode ser difícil de responder, não sei. Porque quando você olha lições passadas, tem muito, o histórico, tem muita questão de lições aprendidas, mais do que qualquer outra coisa. E aí, a minha pergunta é, mais do que o que fazer para a indústria farmacêutica, mas como fazer? Por que eu ponho essa pergunta? Porque nós vimos diferentes papéis que o Estado desempenhou ao longo da história. Então, teve o início, que teve a falta de política, que levou à perda do parque farmacêutico. Depois, há uma política que leva a um comportamento oportunista dos empresários. Então, sempre a política está gerando efeitos não esperados. Então, mais do que tentar responder, talvez, o que fazer, eu gostaria que você fizesse uma reflexão como fazer essas políticas, tendo em vista o desenvolvimento dessa indústria no Brasil. Obrigado, Léo. Mais alguma pergunta? Eu queria
muito rapidamente, fazer talvez mais uma provocação sobre desdobramentos. Eu gostei muito da sua apresentação, porque ela trata de um tema muitas vezes ignorado pelos estudiosos da inovação, da tecnologia, do desenvolvimento econômico. É o que eu chamei aqui de... Você faz uma história da desaprendizagem tecnoprodutiva, vamos chamar assim. A gente gosta de ver como é que os países aprendem a fazer coisas, dominam processos, e você mostrou um caso muito interessante, que é o caso da indústria farmacêutica brasileira, em que a gente tem um verdadeiro processo de desaprendizagem. A gente, há 100 anos, parece que estava um pouco melhor do que hoje. E você mostrou aí, fez a história de quais foram os passos em que nós fomos perdendo capacitação, em que nós fomos perdendo as instituições, as regulamentações que nos trouxeram ao ponto em que nós estamos hoje. Então, acho bastante interessante pensar o seu trabalho sobre o processo, sob o ponto de vista da desaprendizagem, de como um país desaprende a fazer uma coisa que em algum momento já fez bem. E daí eu reverto, para a provocação e para a pergunta para o futuro, como aprender, como reaprender. Você mostrou a desconexão entre as partes mais... Tem mais uma. Você mostrou a desconexão entre, que é importante pesquisa básica, especializada, mas ela só não basta. Então, um pouco essa provocação. E mais uma pergunta. Eu sou Domingos, sou ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química e Farmacêutica. E interessante é mais ou menos nesse sentido. O que chama a atenção dos laboratórios farmacêuticos, eu sou da indústria química e farmacêutica, o que chama a atenção é o volume de salário que se paga. Eu quero dizer que a mão de obra corresponde a 1% de um faturamento de uma grande indústria, 1,5%, é uma coisa mínima. Atualmente eu estou um pouco afastado, eu não saberia fixar, mas é muito baixo o valor. E os laboratórios na década de 80 eram caracterizados, eu vou usar o termo que se usava, era uma granja. O que significa isso? Era aquele exército vestido de branco, muita mão de obra feminina, muito mal paga. Não eram trabalhadores da indústria, estavam trabalhando na indústria porque migravam de outras indústrias, passavam pela farmacêutica e de lá depois iam trabalhar no comércio, porque sempre foi muito desqualificada a mão de obra, muito, porque eram grandes linhas de montagem, de dobrar bula, caixinhas, e o setor técnico era bem pequeno, que trabalhavam junto às substâncias ativas na formulação. Depois compactava, fazia-se lá a compressão de comprimidos e aí avante. O setor que mais era qualificado ficava junto à administração e o setor privilegiado era o setor de vendas. Atualmente, a coisa, com a mecanização crescente, a coisa ficou mais distante ainda. Mais distante, quer dizer, um grupo muito restrito que manipulam a produção. Se automatizou também a embalagem. Conclusão, os laboratórios têm diminuído muito a mão de obra e a qualificação não tem progredido. Não tem progredido, não tem. Eu vejo assim que é muito mais importante o investimento na área de computação, investimento na área da manutenção dos equipamentos, do que na mão de obra da minha categoria em si, né? Então, isso o futuro, o que nos reserva como trabalhadores da indústria farmacêutica. Quer dizer, a perspectiva que você vê aí. Obrigado. Obrigado, Domingos. Eduardo, respostas e o seu encerramento. Obrigado pelas perguntas. Leonardo, né? Eu tenho dúvidas se as lições estão sendo aprendidas, né? Eu acho que um problema no Brasil
e acho que não é só nesse, tudo é a profissionalização da burocracia. A gente troca de governo, troca todo mundo. Então o aprendizado em termos de formulação de política é muito baixo, né? Porque você pega agora que nós trocamos de governo, mas era do mesmo governo e teve uma troca gigante. Agora imagina quando troca mesmo, né? Então acho que isso dificulta muito o aprendizado da política, né? Agora, o como fazer, acho que o Brasil tem um privilégio de ter um setor público que ele é muito grande em termos de compra de medicamentos e com atores chave, né, nos laboratórios públicos. Então, o que eu quero dizer com isso é que você não pode depender de heróis, você não pode depender do cara que saiu lá da faculdade e montou uma empresa farmoquímica boa e desenvolve. Não, você tem que ter... Eu sou, digamos, adepto do institucionalismo, né? Então você tem que ter desenhos institucionais que criem estruturas de incentivos e de punição para aqueles que não seguem o caminho estabelecido. Quando você pensa no setor público, o enforcement ele é muito mais fácil de pôr em prática. Então você define uma estratégia de atuação dos laboratórios públicos. Ou mesmo como as PPPs, que você definiu um plano de os medicamentos prioritários e o setor privado se articulou para atender. Eu acho que esse é um ponto importante do como fazer, que é diferente do que foi feito anteriormente, que é o setor privado tem que participar da forma que é melhor para ele. E acho que nas PPPs abriu-se essa possibilidade, porque o governo não foi batendo em porta das empresas, não. Existem medicamentos prioritários e nós recebemos propostas, eu falei o governo, embora não tenha nada a ver com o governo, fique bem claro, eles recebem propostas de parceria para a produção daqueles medicamentos. Então, é o setor privado que está se articulando. Então, nesse caso, as farmoquímicas estão se articulando. É suficiente? Eu diria que não. Porque se não integrar farmoquímica com farmacêutica, é difícil, porque não são mercados separados. E quando você olha que as farmacêuticas principais estão de fora, cria dúvidas de como isso vai funcionar, né? Então, como fazer, eu acho que é uma pergunta muito difícil de responder. Eu acho que quando você tem um governo mais centralizado, que você tem mais, margem de manobra em alterar estratégias empresariais, o processo é menos complexo. Mas quando você não... Acho que é meio tentativa e erro, né? Acaba que é tentativa e erro. Que nem eu mencionei da superfarmacêutica. Pode ser que dê certo, mas se vai dar certo mesmo, eu sou reticente nesse caso especificamente. Eu acho que o modelo das parcerias é muito mais bem desenhado do que o da superfarmacêutica, mas o ponto é, incentivo só não é suficiente, não é só criar incentivos. Não, acho que tem que ter contrapartida, tem que ter critérios técnicos bem definidos, critérios econômicos bem definidos, para que as empresas sigam aquilo, aproveitem os benefícios, mas se não seguir, perde mais, porque senão a gente corre isso que nem na lei do bem, que a empresa, ao invés de contratar um cientista, contrata um advogado, para ver ali o que pode entrar na lei do bem. Então, eu não sei responder essa pergunta de como fazer, mas eu acho que um obstáculo é a falta de profissionalização do aparato técnico do policymaker. Isso. Então, ali, não necessariamente, no caso do Ministério da Saúde, acho que houve uma grande evolução, porque são pessoas bem capacitadas. Eu fiz algumas entrevistas lá no começo do ano, e tem gente que era da indústria, trabalhava na indústria, ocupando cargo. Então, são pessoas que entendem a dinâmica, não é próprio Gadelha. Então, acho que tem um caráter importante. Mas, se a gente está falando de longo prazo, as PPPs são de 5 anos, 5 anos já é outro governo, ninguém sabe se vai ser a mesma ou não. Então, e aí, se mudar o governo, vai mudar tudo? Se mudou, aí é chover no molhado, está enxugando gelo, né? E essa falta de estabilidade, eu acho que é um problema. E a minha resposta para o Demetrio é bem parecida, né? Porque eu acho que assim, como reaprender, né? Acho que o Brasil tem alguns poucos casos muito interessantes de capacitação em farmoquímica. E esses
poderiam ser exemplos de condução de política, de premiar as estratégias, né? Porque o principal para mim é a falta de... Acho que está mudando um pouco com empresas farmacêuticas que estão deixando de ser familiar, e estão entrando inclusive como SA, com conselho profissional. Então acho que isso é importante, porque você tira um pouco aquela inércia de não... Tem empresa que você, para comprar um galão de 20 litros, o presidente tem que assinar, sabe? Então é difícil. Acho que esse tipo de coisa é difícil. E eu acho que, como eu falei, a margem de manobra do governo para se intrometer nesses termos é muito diferente, é muito difícil. Embora seja possível você condicionar vendas públicas a um certo modelo de atuação das empresas. Você tem ali mecanismos públicos de induzir comportamentos. Eu acho que o aprendizado, o reaprendizado, como você mencionou, tem que passar por isso, né? Porque a empresa pode ser míope, o gestor da empresa não necessariamente ele enxerga quem faz parte de um sistema ali produtivo que é de interesse para o país. Então o papel do Estado, na minha opinião, é induzir as trajetórias para aquilo que ele considera que é a prioridade. Embora nem sempre a prioridade é certa, acho que é um pouco nesse sentido. E aprender com os erros, né? Aprender com o erro. Eu acho que o Brasil ele não sabe usar as ferramentas de produção de indústria local. Exemplo, nos 2 picos da crise, qual foi o primeiro setor a ser protegido no Brasil? A automobilística. É um setor que precisa de produção, de proteção? Há controvérsias, né? Então, eu acho que saber utilizar os mecanismos, premiar setores, eu acho que faz parte do reaprendizado. Agora, sobre a pergunta da capacitação, eu tenho uma opinião um pouco diferente, porque eu acho que, mesmo nas farmacêuticas, com a criação da Anvisa e com a lei do medicamento genérico, houve uma necessidade. Eu acho que é difícil para mim avaliar isso no todo, né? Talvez eu não sei avaliar isso em termos de percentual de funcionários de uma empresa, mas houve um esforço de capacitação, porque você tem que fazer exames farmacotécnicos, você tem que interagir ali com o laboratório que está fazendo a bioequivalência, a biodisponibilidade. Então, eu acho que teve nessa parte de farmacotécnica, principalmente, houve uma capacitação maior, né? Mas, quando você olha para a farmacêutica no mundo, a capacitação mesmo, que é ali do cientista, do doutor, né, do mestre, é na P&D. Então, se você não tem... Se a P&D está fora... Acho que a maioria vai ser ali os contadores mesmo, gente que tem que operar a máquina. Então, o escopo de atuação do profissional acaba sendo muito reduzido, porque se você entra numa empresa farmacêutica, como você falou, você tem lá poucas pessoas, muitas máquinas que trabalham sem contato. Aí você vai lá, tem a parte de registro de medicamento, de exames farmacotécnicos, não, são pessoas qualificadas que estão ali, em geral, no computador, escrevendo um monte de parâmetros técnicos e interagindo um pouco com universidades e outros laboratórios. Mas acho que a capacitação mesmo, ela passa pela pesquisa e desenvolvimento, né? No slide sobre a Quintec, tem lá 1.500 pessoas trabalhando em P&D na empresa. Isso não dá um laboratório de uma empresa como a Pfizer, sabe? Então, um centro de P&D emprega mais gente que no Brasil. Então, são modelos de negócio totalmente diferentes. Essa é a verdade. São modelos diferentes. E acho que com isso a gente encerra, né? Legal. Super obrigado, Eduardo. Acho que todo mundo aqui e todo mundo em casa gostou demais da sua apresentação. Eu vou te repassar aqui mensagens da Carmen Romero, da Fiocruz, colega do professor Carvalheiro. Ela tem uma pergunta sobre o Codetec e tem também uma questão mais extensa. Eles gostariam de conhecer você e interagir de algum modo. Então, aqui no final, agora, logo mais, você conversa com o professor Carvalheiro. De qualquer modo, eu vou te passar as 2 mensagens dela. Fazer um anúncio, né, nosso reclame do próximo seminário. Semana que vem,
mesma hora, aqui no IEA, no auditório do Instituto de Estudos Avançados da USP, a gente vai ter um seminário apresentado pelo Marco Antônio Silvestre Leite. Ele é economista do BNDES. Ele vai falar sobre fatores que influenciam a probabilidade de ocorrência de inovação tecnológica em micro e pequenas empresas brasileiras. Uma análise quantitativa dos dados da Fintech 2008. Esse foi a dissertação de mestrado dele, o tema de dissertação de mestrado dele, e ele vai discutir com a gente. Vocês podem, como sempre, acompanhar ao vivo aqui, de corpo presente, ou de casa, por meio da internet, ou depois acessar os vídeos. Em aproximadamente uma semana, a gente sobe os vídeos das apresentações para o site do Observatório. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado vocês que estão aqui e obrigado vocês em casa.